Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Em discussão a ata da sessão anterior, alguma emenda, alguma proposição? Aprovada. Minhas boas-vindas ao desembargador Saraiva, que retorna após período de férias. Registrar a ausência do desembargador Cláudio Santos, em razão de gozo de férias, e também do desembargador Vigílio. Este está em atividade tinente à coordenação do juizado especial na cidade de Caicó. E o desembargador Dilermano não pôde comparecer em razão por motivo de saúde. Vamos aos feitos. Estão pautados. Pode ser que tenha alguém, algum advogado com relação ao terceiro processo da minha relatoria, eu estou tirando de mesa, senhor presidente. Ok, é o terceiro. Ação rescisória 0811-95679 da relatoria de Vossa Excelência e não há pedido aqui, pelo menos no registro de pedido de sustentação ao advogado, pelo menos que me consta. O primeiro da pauta é a ação rescisória 0011-87717. É o autor César Augusto Regis de Amorim, Noemi Cimeide da Silva Amorim. A relatoria do desembargador Gilson. Tem inscrição de sustentação da doutora Aranda Nogueira Lima, advogada dos autores. Doutora Aranda está presente? Com a palavra, doutora. Colém da Corte, implícitos julgadores. Saúdo a todos na pessoa do excelentíssimo senhor doutor presidente Amilcar Maia, aos qual me dirijo com grata satisfação em merecer vosso precioso tempo. A apresentação rescisória tem como objeto fazer valer o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A sentença prolatada nos autos dos embargos de terceiro da 13ª Vara Civil da Comarca de Natal é inequívoca. A defesa alega a inépcia da inicial por ausência de causa de pedir, pelo que na decisão foi rejeitada uma vez que o bem pertencia aos autores do embargo, conforme a decisão do juiz Wacol. Abre aspas. A embargante comprovou, sem margem de dúvida, que adquiriu o imóvel objeto desta ação no ano de 2002, através de contrato de compra e venda, onde consta como antiga proprietária a senhora Silva Jeane de Araújo Paula. Por outro lado, não existem indícios mínimos que sejam que a embargante sabia que, de eventual querela entre a embargada e a ré, para se configurar conluio ou má-fé na aquisição do imóvel. É evidente que tal interpretação nem encontrou guarida nesta ação de embargos, posto que comprovado que a compra e venda foi realizada em consonância com o ordenamento jurídico vigente. Fecha aspas. A decisão ela consta nas folhas 42 e 43. O trânsito em julgado dessa decisão ocorreu em 18 de outubro de 2007, após a apelação, que foi decidida pela terceira Câmara Civil deste tribunal, conforme certidão, no ID 7230-933, folhas 41 e 54. Importante frisar que a apelação dos embargos, ela apenas se referiu ao percentual fixado para honorários advocatícios. O processo dos embargos deveriam seguir em apenso à ação principal, conforme pedido formulado pela patrona à época, dos embargos de terceiro. Mas, por erro ou omissão, ocorreu o desapensamento. O imóvel foi transferido em 15 de fevereiro de 2002, conforme faz prova de certidão emitida pelo 7º ofício dos embargos de terceiro, anexa aos autos nas razões finais, uma vez que a ré alega não ter conhecimento de provas de documentais. Importante chamar a atenção que a aquisição do imóvel pela senhorita Silvia Jeane ocorreu no mês de agosto do ano de 1977. Vale salientar que o processo que discutia os bens tramitou na 6ª Vara de Família, ou seja, em segredo de justiça, o que impedia que os autores tomassem conhecimento da discussão de propriedade do imóvel em questão. O documento juntado, de ID 13767032, nunca foi de conhecimento dos autores e
versa sobre o pagamento de alimentos por meio de acordo extrajudicial que deveria ser pago aos filhos havidos fora do casamento. Ora, a legislação proíbe o tratamento diverso entre filhos. O artigo 544 do Código Civil, que permite a declaração de nulidade e a doação inoficiosa, afirma que será nula a doação de ascendente para descendente que ultrapasse a metade dos bens do doador, por ferir um direito dos herdeiros necessário. Mas não sabemos se isso foi provado no processo, pois a parte autora não foi chamada ao processo, dependendo exclusivamente do que a parte ré fornece. Volto a afirmar que a certidão que consta como vendedora Silvia Jeane de Araújo, ela tem a seguinte qualificação: brasileira, solteira, comerciante, com compradores, os autores e sua qualificação. Consta na certidão que o imóvel foi adquirido pela senhorita Silvia Jeane em virtude de compra e venda de Maria Dalva Silva de Oliveira e seu esposo Luiz Gonzaga de Oliveira, e que o imóvel foi vendido pelo preço justo, certo e justo e ajustado de R$25 mil, pelo que ela, vendedora, dá à compradora plena e rasa e revogável quitação da referida quantia. Não constava qualquer impedimento para a realização de compra e venda do imóvel. Foram retiradas todas as certidões para certificação de que o imóvel não possuía nenhum impedimento. No documento de certidão do imóvel não consta Sônia Lourdes Dantas ou de seu esposo, Genário Alves da Fonseca. A vendedora é solteira, o que retira a obrigatoriedade de outorga marital. Nas ações manejadas pela ré, é evidente o desconhecimento do embargo de terceiro e do acórdão prolatado dele proveniente, sendo um dos fundamentos da presente demanda. Outro fundamento é o interesse de agir, tendo em vista que o bem é de propriedade dos autores. E esse é motivo suficiente para demandar em juízo a reforma das decisões, no que tange a inclusão do imóvel em questão, dos acórdãos 2010, 0050, 721 e 2010, 050, 635, conforme foi solicitado na peça inicial. Quanto à ausência de depósito prévio, a oportunidade fornecida à luz do Código de Processo Civil pelo desembargador Gilson Barbosa sana a ausência inicial, posto que própria decisão de ID 7230-950 transcorreu sem a interposição de recurso por parte da parte adversa. Apesar de constar documento de relação de bens que, segundo a parte adversa, comprova a doação do imóvel, este nunca figurou no processo de embargos. E se houve doação, ocorreu em 1995, só sendo contestada em 2005, na ação movida em face a Silvia Jeane de Araújo Paulo, ou seja, transcorridos 10 anos. O prazo decadencial para anulação de doação inoficiosa, a doação que ultrapassa a legítima, é de 10 anos a partir da realização da doação em si, que não foi um bem, uma vez que não constava a propriedade em nome de Genário Alves da Fonseca, mas de valores que foram utilizados para a aquisição do imóvel, pelo menos é o que se supõe, uma vez que não há prova nenhuma em relação à questão de que esse dinheiro tenha sido doado para Silvia Jeane por parte do senhor Genário Alves da Fonseca. O artigo 966 do Código de Processo Civil estabelece como uma das possibilidades para a proposição da ação rescisória que a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando ofender a coisa julgada e for fundada em erro de fato verificável no exame dos atos. A ação rescisória se apoia no princípio constitucional do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, apresentada pela Carta Magna no artigo 5º, aos litigantes em processo judicial ou administrativos e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa como meios de recurso a ele inerentes. Resta claro que nos autos das ações manejadas pela parte adversa, não houve menção da decisão dos embargos, ou mesmo de que o bem havia sido alienado a terceiro, induzindo o órgão prolator da sentença ao erro. Concluindo, senhores, destaco que a posição desta turma e do tribunal é da possibilidade de pagar os valores após intimação do depósito prévio. A rescisão, e requeiro a rescisão dos acórdãos 2010, 050, 72, dígito 1 e 2010, 050, 63, dígito 5, que se faz necessária, uma vez que houve ofensa ao dispositivo constitucional, ferindo a garantia constitucional, a coisa julgada, quando incluíram o imóvel comercial da loja 14, bloco 1, situado no centro comercial Aloysio
Bezerra, CCABSul, já declarado como propriedade dos autores, mantendo a decisão que foi prolatada nos embargos de terceiro como ato jurídico perfeito, uma vez que a compra e venda não tinha nenhum empecilho, e a coisa julgada, nos termos do artigo 6 da Lei de Introdução ao Código Civil. Agradeço a atenção de todos. Com a palavra o relator. Senhor presidente, acho que todos já votaram, e pelo display aqui do meu laptop, acho que todos estão acompanhando o senhor relator, então eu peço permissão para não ler mais, porque já há uma decisão firmada pelos senhores embargadores. Exatamente. É só os votos já registram acompanhando o voto de Vossa Excelência e eu proclamo a unanimidade. Obrigado. O seguinte é o incidente de arguição de constitucionalidade civil 080363, esse da relatora do desembargador Ibanez. O desembargador Amauri havia pedido vista na sessão anterior. Está em mesa, Excelência? Está em mesa, senhor presidente. Com a palavra. Bom, senhor presidente, essa matéria já vem sendo debatida aqui nesta corte e após o voto divergente lançado pelo desembargador Glauber, eu pedi vista para aprofundar um pouco o estudo sobre a matéria e eu fiz, no primeiro momento, impressionado pelo precedente trazido no voto do digno relator desta corte, onde reconheceu a inconstitucionalidade de matéria ou de lei semelhante no município vizinho aqui de Parazinho, próximo, na mesma região do município em que se discute essa matéria neste processo. Isso, de fato, me impressionou e demais, e principalmente, diria até, pelos argumentos trazidos pelo desembargador Glauber Rego, onde Sua Excelência faz referência e traz, no contexto do seu voto, vários precedentes das nossas câmaras, onde não se reconheceu essa inconstitucionalidade e julgou-se vários processos, e dentre os quais eu detectei até mesmo do meu gabinete, não fui o relator, foi o doutor João Por Deus que estava me substituindo à época, e trouxe também, em particular, um voto de Vossa Excelência que, a meu ver, esgotou a matéria naquela oportunidade. Quanto à questão da vinculação, eu percebo que não há essa vinculação, até mesmo em face do próprio regimento interno do nosso tribunal, que estabelece que essas decisões, quando tomadas por maioria, como foi o caso dos autos, ela não vincula. E isso a própria doutrina também tem nos orientado, no sentido de que os efeitos dessa decisão em sede de arguição de inconstitucionalidade no controle difuso e decorrente da cláusula de reserva de plenário, elas têm efeito somente interprocessual ou endoprocessual, como chamam alguns autores. Portanto, os seus efeitos dizem respeito somente às partes. Então, quanto a isso, eu posso dizer que realmente é desinfluente data vênia para o julgamento, no caso concreto, o precedente trazido pela nossa corte, o precedente na nossa corte trazido no voto do relator. No mais, senhor presidente, eu não pretendo me alongar, porque estou aqui aderindo à divergência com todas as vênias do relator e dos colegas que o acompanharam. Eu lancei o meu voto, na verdade ficou um pouco extenso, talvez não seja necessário a sua
leitura por completo, mas a grande questão aqui, e na esteira mesmo do que nós temos decidido nas câmaras, é que, a se considerar o caráter confiscatório da taxa cobrada pelo município, teríamos que ter uma prova nesse sentido. No caso concreto, Excelência, o município sequer veio a juízo. E não se pode presumir aí, por se tratar de ente público, que se aplicaram os efeitos materiais da revelia. Haveria que se ter, sim, aí, como o próprio desembargador Glauber Rego falou, no processo de origem, a demonstração é dessa desproporcionalidade ou desse caráter confiscatório, que no caso nos autos, na esteira mesmo do que nós temos decidido. E digo eu, vou citar alguns trechos somente do meu voto, se me permite Vossa Excelência, e os colegas tiverem um pouquinho de paciência. Eu digo, com efeito, não existe nos autos qualquer simulacro de prova que aponte a desproporcionalidade da base de cálculo utilizada, seja porque a taxa decorre do poder de polícia, e o próprio Supremo Tribunal Federal já tem dito que basta que exista órgão de fiscalização para justificar a implementação ou a cobrança da taxa, seja porque a taxa decorre do poder de polícia ou porque tampouco restou demonstrado que aquela inviabiliza a atividade da empresa contribuinte, não sendo possível vislumbrar o seu caráter confiscatório e, em consequência, a alegada inconstitucionalidade. Neste ponto, digo eu, sobreleva a destacar que, para que alcance o princípio da vedação ao confisco, é indispensável que o contribuinte demonstre a insuportabilidade da carga tributária e o consequente prejuízo na viabilização ou operacionalização dos seus negócios, no que não se desincumbiu a empresa demandante. Demais disso, a jurisprudência da Suprema Corte sinaliza no sentido de considerar constitucional a taxa de renovação de licença de funcionamento quando haja o efetivo exercício do poder de polícia, o qual é demonstrado pela mera existência de órgão administrativo que possua estrutura e competência para a realização da atividade de fiscalização. Trago, nesse sentido, vários julgados aqui da Suprema Corte, não vou lê-los, inclusive do ministro Edson Fachin, agora em 2022, o ministro Roberto Barroso, outra do ministro Roberto Barroso, e também do STJ, na palavra do ministro Hermano Benjamin. Da nossa corte, como eu disse, senhor presidente, senhores desembargadores, trago aqui da relatoria do Dr. João Por Deus, ainda de Vossa Excelência, do nosso presidente, desembargador amigo, desembargador Vivaldo e tantos outros que foram citados, o próprio desembargador Expedito Ferreira também, todos nesse sentido, vale dizer, de que é necessário, em casos que tais, que haja a demonstração não só dessa desproporcionalidade, para que se possa caracterizar esse efeito confiscatório, tanto quanto a demonstração por parte, inclusive, da empresa, da insuportabilidade de arcar com essa taxa que se diz confiscatória e o que nos autos, ainda que não tenha sido contestado, não restou devidamente demonstrado, senhor presidente. De maneira que, penso eu, que não há, por isso, que se apontar sob esse aspecto a inconstitucionalidade que se pretende alcançar nos presentes autos, senhor presidente. No mais, eu não vou mais me meter aqui a leitura e estou, então, concordando e adotando também os votos, o voto trazido pela divergência da palavra do desembargador Glauber Rego. É como estou votando, senhor presidente. Algum colega quer fazer alguma consideração? Senhor presidente, eu peço a palavra. Pois não.
O debate que nós temos neste processo é interessante. O desembargador Amaury faz referência a que essa decisão não vincula aos demais processos que discutem a inconstitucionalidade de leis, porque são outros municípios, mas a tese firmada no julgamento deste processo, a prevalecer o voto divergente do desembargador Glauber, que está sendo acompanhado, pelo menos por enquanto, pela maioria, seria interessante que tivéssemos, pelo menos, se não formalmente, mas informalmente, que possamos adotar em outros julgamentos, porque, por exemplo, o município de Parazinho, que é vizinho a Jandaíra, teve sua lei declarada inconstitucional por esta corte. Jandaíra agora não tem essa declaração de inconstitucionalidade, significa que um município poderá cobrar a taxa de fiscalização que fixada por sua Câmara, e o município vizinho não pode. Então, esse tratamento diferenciado é que me parece que nós poderíamos evitar daqui por diante. Veja que o caráter inconstitucional da norma, ou o caráter constitucional da norma, que agora a gente pode afirmar, mesmo não produzindo o efeito, porque não é em ação direta, mas essa tese pode ser adotada em outros procedimentos, até mesmo para as câmaras fazerem, de forma a não suscitar nem mais o incidente de inconstitucionalidade, baseado nesta decisão e nos fundamentos dos votos divergentes. Parece-me interessante essa proposição que faço, por isso afiche, senhor presidente. Para convencer os colegas a adotar como precedente de tese, tá certo, desembargador Amaury? Talvez fosse até interessante, mas o grande problema que eu percebo aqui, desembargador Ibanez, é que não poderíamos fixar essa tese, pelo menos no caso concreto, porque o que se está dizendo e afirmando para que se reconheça a constitucionalidade desse dispositivo é que não há nos autos essa prova, os autos não foram instruídos. Então, a tese valeria até para aqueles casos em que há essa demonstração, e que aqui não há. Entendeu? Esse é o grande problema. Talvez no processo paradigmático, poderíamos dizer assim, da relatoria do desembargador Cláudio Santos, onde o tribunal reconheceu por maioria aquela inconstitucionalidade, ali talvez tenha sido demonstrado essa desproporcionalidade, ou tenha sido demonstrado efetivamente esse efeito confiscatório, o que nesses autos nós não podemos afirmar. Esse é o grande problema. Entendeu? Apenas para relembrar, todas as nossas decisões, inclusive do próprio Supremo, há entendimento nesse sentido, onde se diz o seguinte: não violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ausência de comprovação quanto ao direito. E todas essas decisões têm sido nesse sentido. Ausência de prova da alegação, exercício do poder de polícia, previsão legal, natureza confiscatória da exação, ausência de prova da alegação. E isso é que nós estamos debatendo aqui, no caso concreto. Neste caso, não há essa prova, que seria imprescindível para se extrair daí o efeito confiscatório. Como é que nós podemos afirmar que é inconstitucional, porque tem caráter confiscatório, se não há essa demonstração nos autos? Então é pontual. Eu só quero contribuir. Claro, Excelência. Se nós firmássemos o entendimento aqui de que, quando não demonstrado o efeito confiscatório, não cabe suscitar o incidente de inconstitucionalidade. Mas aí caberia na Câmara, Excelência. Pronto, é isso mesmo, porque todos esses processos estão chegando aqui por incidente.
é a apelação julgada na Câmara em que a decisão reconheceu a inconstitucionalidade. A decisão de primeiro grau reconhece a inconstitucionalidade. A Câmara, se confirmada essa decisão, suscita o incidente. Então, para não se suscitar o incidente e rediscutirmos essa mesma matéria, nós colocaríamos nesse fundamento aqui de que não demonstrado o efeito confiscatório, não cabe suscitar o incidente. E aí a Câmara decidirá sem suscitar o incidente. E se houver demonstração do efeito confiscatório, aí sim trará o incidente em respeito à reserva de plenário. Bom, eu não sei se poderíamos extrair firmar como tese nesse processo. Como assim? Não como em declaratória como inconstitucionalidade, mas como precedente. Como precedente, pronto. É um precedente do Pleno que, por ser órgão maior, também exige que a Câmara, o órgão menor, respeite. Na verdade, é exatamente isso que as câmaras vêm decidindo, né? Sim. O interessante é que a maioria aqui só está um voto. Só tem um voto de maioria, está 8-7. Então, houve uma mudança de voto, agora vamos informar pelo secretário, mas a maioria está... Pela inconstitucionalidade pela divergência. Pela divergência. Para se declarar, tem que ter a maioria. Então, vou reformular minha proposição. Pois não. Como a maioria não está tão qualificada assim, nós vamos refletir mais sobre o caso e em outra oportunidade posterior em que tenhamos, digamos, a composição plena do tribunal. Mas aqui já votaram participaram do julgamento praticamente todos os desembargadores Ibanez. E a maioria é porque está bem equilibrada. Mas... Tá, presidente. Mas assim, como o precedente exige um debate mais circunstanciado, né? Então, para a gente firmar essa tese, a gente vai aprimorar. Dessa vez não dá possível. Na próxima vez, se repetir, então passa a ser esse entendimento. Aliás, confirmado. Tem alguns tribunais, regimentos intertribunal, que tem essa previsão regimental. Que quando a matéria é repetida, pode-se aí extrair o precedente. Fica só essa ideia, então, para a gente. Fica a ideia louvável, eu reconheço, Excelência, porque se firmaria de uma vez por toda. Mas, na verdade, as nossas câmaras têm decidido já nesse sentido. Exatamente. Né? Inclusive, muitos dos processos foram julgados sem se ter discutido a questão da constitucionalidade. Vários e vários processos. Subiu o primeiro da relatora do desembargador Cláudio e agora esse outro. Mas a ideia, vamos amadurecê-la, parece, não é, desembargador Ibanez? Sim. Em outra oportunidade poderemos... Mas é o meu voto, Excelência. Ok. Então, proclamado por maioria, redator para o acordo, desembargador Glauber Rego. Terceiro na mesa. O quarto é revisão criminal 0800 071, requerente Erasmo de Oliveira do Nascimento. O relator desembargador Expedito, revisou o desembargador João. Houve um pedido de vista do desembargador Cornélio para destaque e discussão de sessão presencial. Está em mesa, desembargador Cornélio? Está sim, senhor presidente. Com a palavra. A divergência é pequena, é porque eu acho o seguinte, que houve infringência à súmula 443 do STJ. A súmula diz o seguinte: o aumento na terceira fase da aplicação de pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Quando o juiz fundamentou, ele foi justamente infringindo essa súmula. Ele diz o seguinte: causas de aumento e diminuição das penas. Ele justificou o seguinte: verifica a existência de causa de aumento prevista no artigo 157, para o segundo inciso 1 e 2 do seu Código Penal,
respeite tanto a emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, motivo pelo qual majoro a pena em 3/8. Quer dizer, ele fundamentou a sentença, esse aumento de pena, né, nessa terceira fase, justamente infringindo a súmula 443 do STJ. Né? Ele considerou justamente a presença de duas majorantes, né? E não houve assim, uma fundamentação concreta. Então ele não podia exasperar além de um terço. Eu acho que a gente tem que seguir as súmulas, tem que seguir os precedentes, como diz Ibanez, porque senão isso aqui vai ficar, né, cada um vai julgar do jeito que quer. Então, por isso que, no caso aqui, eu verifiquei que está havendo infringência à súmula, por isso que eu estou dando procedência. Isso não vai aumentar muita coisa, não, ou diminuir. Quer dizer, no caso aqui é diminuir, diminuiria só 2 meses e meio, mais ou menos, da pena. Então, o meu voto divergente é nesse sentido. O desembargador relator, alguma consideração? Eu Com mantenho a relação minha visão. aos precedentes, como disse o ministro Marcelo Navarro, é comum até, né, o próprio Supremo e o STJ não seguir os próprios precedentes dele, né? Então, com relação a... Mas o detalhe, senhor presidente, posso me permite? Pois não. O detalhe é que aqui a gente está tratando em revisão criminal, né? Em apelo, Exatamente. aí sim teria a súmula que ser observada. No entanto, como traz o desembargador expedito, o relator, o STJ agora tem restringido, né, o uso da revisão criminal específico lá ao rol taxativo. Aqui me parece que seria uma matéria própria da apelação criminal. Por isso, pedindo venha a divergência, eu mantenho meu voto acompanhando o relator, senhor presidente. Então, por maioria, nos termos do voto do relator, vencido no presente caso, a desembargadora Lourdes Azevedo, desembargador Cornélio e desembargador Dilermano. Não havendo mais processos judiciais, declaro encerrada a ordem. Não havendo mais processos, declaro encerrada a ordem judicial. Pode abrir. Declaro aberta a ordem administrativa. Nós temos na pauta nós temos o primeiro processo do SIGAJUIZ, assunto de majoração de auxílio de saúde complementar, recorrendo Glaudes Lima Pinheiro. Esse processo, eu não sei se Vossas Excelências querem mais algum esclarecimento. É o recurso administrativo, É o Excelência? recurso administrativo. Não, eu só queria declarar a minha suspeição, Excelência, no funcionar desse processo. Pronto, registrar a suspeição do desembargador Mauri. O recurso tem a seguinte emenda: recurso administrativo, decisão do presidente da Corte que deferiu o pedido do servidor de majoração de auxílio de saúde complementar correspondente à última faixa, direito previsto no artigo 3º, parágrafo 1º, resolução 23 TJ de 2022. Doença grave não prevista no parágrafo 4º do artigo 44 da Lei Complementar número 308 de 2005, com redação dada pela Lei Complementar Estadual número 570 de 2016. Necessidade de previsão legal para a classificação de doença grave a ensejar a concessão do benefício, incidência do princípio da legalidade, a que se submete à administração pública. Decisão mantida, recurso conhecido e improvido. Nessa situação, eu indago se algum dos colegas querem mais algum esclarecimento, alguma situação, ou tem alguma divergência a registrar. Não sendo feita, proclamar unanimidade, registrada a suspeição e impedimento já manifestado. Na esta pauta,
nós temos uma minuta de resolução que dispõe sobre a concessão e fruição das licenças para tempo de serviço dos membros do Poder Judiciário do Estado. Da outras providências. São as que disciplinam as questões de gozo, em que circunstâncias, como as preferências, caso requerida concomitantemente. Se Vossas Excelências quiserem mais algum tempo para verificar, tudo bem. Se não, se acharem conveniente, a gente pode aprovar nessa sessão, porque já é seguindo, inclusive, as orientações do próprio CNJ sobre a matéria. Podemos apreciar? Podemos. Então, aprovado. Por último, temos um pedido do desembargador Gilson, corregedor, que solicita autorização para ausentar-se do Estado no dia 24, 25 e 26 de maio, a fim de participar do encontro do Colégio Permanente de Corregedores, o ENCOG, que ocorrerá na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A minha parte autorizo, todos os demais acompanham. Autorizado a unanimidade. Comunicações e proposições. A presidência não tem nenhuma. Desembargador Amauri, comunicação e proposição. Não tem, Excelência. Desembargador Expedito. Desembargador João Rebouças. Desembargador Vivaldo. Não tenho. Desembargador Saraiva. Também não, presidente. Desembargadora Zeneide. Presidente, eu queria fazer um elogio grande à Corregedoria, à nossa Corregedoria de Justiça, através do nosso desembargador Gilson e sua equipe, com esse programa que foi mandado ser feito pelo ministro Salomão, e para que registrassem aí os vulneráveis, né? Eu acho, nem sei se o desembargador ia falar, mas eu fiquei muito feliz porque nós tivemos assim nós, em parceria, nós do NAPES, ajudando aí a Corregedoria, nós tivemos um diferencial no país todo, que foi conseguirmos, com a Fé Comércio, 350 almoços para os vulneráveis. E eu mesma, pelo NAPES, fiquei muito feliz quando a gente teve 971 atendimentos. E o que mais a gente viu, né? 500 registros de nascimento. 500 registros de nascimento. E mais 165 pelo ITEP. Então, parabéns, desembargador Gilson, Vossa Excelência, eu, inclusive, falando com a assessoria do ministro, porque eu conversei a respeito do NAPES com ele, e ele pediu um fluxo de nossos projetos, como é que a gente fazia aqueles projetos, e aí a gente mandou, inclusive, dizer isso, eu acredito que a Corregedoria também mandou oficialmente, mas parabéns a todos que fizeram aquele grande evento que a gente ficou muito surpreendido com o número, porque não é fácil trazer os vulneráveis para qualquer canto. Buscamos todas essas instituições que trabalham com eles para poder eles estarem ali. Muito obrigada, inclusive os ônibus, que conseguimos muitos ônibus, porque aqui não tem, mas era muito ônibus trazendo esse pessoal. Então, a todos que fizeram parte, e eu deixo um elogio rasgado aqui a Vossa Excelência, desembargador Gilson Barbosa. Desembargador Ibanez. Sem proposição, presidente. Desembargador Glauber. Sem proposição, senhor presidente. Desembargador Gilson. Presidente, eu queria registrar, não troca de figurinhas ou de elogios, não é do meu estilo, todos sabem, mas dizer que sem a participação da desembargadora Zeneide, pelo perfil que ela tem, de acesso e de simpatia, e de empatia também com o social, fizemos esse destaque. O senhor ministro nos ligou, ficou muito satisfeito, e alguns desembargadores que fazem parte da assessoria dele. Eu fiquei muito feliz porque o Rio Grande do Norte, de repente, saiu um pouquinho do dia a dia como elogio. Não a pessoa do corregedor, mas a de todos os integrantes, magistrados e servidores do judiciário, não somente da corregedoria, mas também da escola e de todos os órgãos. O tribunal em peso, da presidência, não nos faltou nada, e foi graças
a esse apoio firme e permanente da desembargadora, que nós fizemos um destaque e eu quero que isso seja dividido com ela. O corregedor fica só no papel e no exercício do seu munus. Muito obrigado a todos. Feito o registro, desembargador. Boa iniciativa. Desembargador Cornélio. Não tenho nenhuma proposição. Desembargadora Lourdes. Eu tenho uma única informação, mas reputo muito importante, que a revista do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte disponibilizou nesta quarta-feira mais um artigo científico, este de autoria do desembargador Amaury Moura, que trata da hipótese de conflito de legislação federal e estadual em assuntos de competência concorrente, dissecando o julgamento dessa Corte sobre a ação direta de inconstitucionalidade em caso específico de legislação sobre meio ambiente, do qual o desembargador foi relator, acrescentando análise da aplicabilidade da decisão em hipóteses que envolvem outras diversas matérias. Agradeço, em nome da Repojurne, ao desembargador a confiança e no seu potencial de disseminação de conhecimento e felicito pela qualidade do trabalho. E que sirva de exemplo para que outros também possam encaminhar para a revista artigos para serem publicados. Muito obrigada, Excelência. Eu agradeço, senhor presidente. Claro que isso é apenas generosidade da nossa desembargadora Lourdes, mas eu tive o atrevimento de receber o convite e terminei por escrever algumas linhas. Não sei se realmente compensaria alguém perder tempo com a leitura, mas é verdade, eu quero só agradecer a palavras generosas e de incentivo da desembargadora Lourdes. Uma pequena contribuição, não é? E estaremos sempre lá prontos para colaborar com a revista, Iniciativa Revista, que tem publicado grandes artigos, não é? E que eu tive o atrevimento de poder tentar colaborar com a revista. Excelente. Agradeço, desembargadora, por suas palavras. Muito obrigado. Sua modéstia sempre surpreende. Não há mais havendo a tratar. Declaro encerrada a sessão.